Olá pessoal, a ideia agora é darmos continuidade à apresentação da ferramenta BEMATEC Flash Builder através dos módulos não fiscal e o módulo de periféricos. Tá? Na primeira apresentação nós trabalhamos com o módulo fiscal, com o módulo TEF, né? Visualizamos ali alguns métodos do módulo TEF e também trabalhamos com o Sintegra. Fizemos uma prática demonstrando a ferramenta no módulo fiscal e gerando o Sintegra, né? Para que você possa ver como é simples e fácil o uso da ferramenta no ambiente .NET, ok? Então, nessa apresentação nós vamos estar trabalhando com dois módulos, um módulo não fiscal e um módulo de periféricos também para você conhecer e para você criar uma solução completa de automação envolvendo impressora fiscal, envolvendo impressora não fiscal, periféricos como balança, leitores, gerando Sintegra, fazendo controle de dados, quer dizer, uma solução completa com a ferramenta BEMATEC Flash Builder. Tá? Então nós vamos iniciar nesse slide com a DLL, com o assembler BEMATEC.miniimpressoras, tá? Que deve ser referenciado, adicionado ao projeto para que você possa trabalhar com as classes da mini impressora, das mini impressoras, né? E com os métodos também disponíveis nessa classe. Bom, então a ideia desse namespace ali, BEMATEC.miniimpressoras, é controlar todas as operações com as impressoras não fiscais da BEMATEC. Tá? Existe uma classe chamada impressora não fiscal, até eu trouxe um exemplo ali para vocês visualizarem, esse exemplo está em C#, de criação do objeto mini impressora. Então repare ali, você tem um tipo de objeto que é impressora não fiscal, aí o nome do objeto que você cria, eu dei o nome de mini impressora, por exemplo, e aí você está criando um objeto do tipo impressora não fiscal, passando como parâmetro o modelo da impressora, então tem uma classezinha também que traz todos os modelos das impressoras não fiscais da BEMATEC, onde você digita ali, por exemplo, modelo impressora não fiscal, e quando pressiona o ponto ele abre uma lista com todos os modelos que você, digamos, está utilizando ali na tua aplicação, você vai selecionar. E a porta de comunicação. Então nesse momento você cria o objeto, passando como parâmetro o modelo da impressora e a porta de comunicação que você vai usar. A partir desse momento, você tendo o objeto criado, você já pode acessar os métodos que essa classe permite. Então você tem abrir gaveta, autenticar documento, cortar papel, imprimir. Existem 4 overloads. Esses overloads são situações diferentes do método imprimir, ou seja, você pode passar um objeto texto completo, já formatado, você pode passar uma string, você pode passar, por exemplo, um objeto de código de barras, um objeto de bitmap para fazer as impressões, ou seja, como é uma impressora não fiscal e dependendo do modelo que você selecione, se for uma impressora térmica, você pode imprimir código de barras e pode imprimir bitmaps, pode imprimir imagens através do método imprimir. E aí você tem também métodos de retorno de status. Então você tem o ler status, que traz informações da impressora, como offline, como online, como sem papel, pouco papel, situações que estão ocorrendo com a impressora. E você tem o ler status gaveta, que retorna o status da gaveta, que caso esteja conectado, se a gaveta está aberta ou se a gaveta está fechada. Então, a ideia é você poder ter um controle das situações que a impressora possui, ok? E aí, citando ali a classe de status de mini impressora, você tem então redapp, offline, sem papel, pouco papel, ou seja, situações que a impressora vai trazer através daquela classe ali, status mini impressora, todos do tipo boolean, ou seja, a própria ferramenta retorna true ou false quando a impressora estiver em uma daquelas situações. Então você cria, por exemplo, um ifzinho dentro da tua aplicação, trata aquele comando ali, aquele retorno, e você sabe quando a impressora está naquela situação, ok? A própria ferramenta te orienta sobre isso. Existe uma classe de impressão de bitmap, você cria um objeto do tipo impressão bitmap, e existem métodos para ajustar o bitmap ao papel, então dependendo da largura da bobina que você está usando ali na impressora térmica, ele autoajusta para você o tamanho do bitmap. Formato paisagem, aqui você escolhe se você quer retrato ou paisagem, também há uma forma de rotacionar a imagem, a própria ferramenta faz isso para você. Qualidade de impressão, alta, média, baixa, existem vários métodos aqui
nessa classe que você pode estar implementando. E as exceções de erros são levantadas pela classe MiniImpressorException. Então você faz aquele tratamento try-catch, né, na aplicação, e quando houver algum erro na impressora de comunicação, algum tratamento diferente, ele vai trazer nesse MiniImpressorException, ok? Bom, aqui tem um exemplo da classe status MiniImpressora. Veja como é simples você fazer o tratamento de status. Então ali eu estou criando um objeto, na verdade ali uma variável chamada meuStatus do tipo status MiniImpressora, e estou igualando a minha variável ao método lerStatus, ao método que nós vimos anteriormente. Desta forma, a minha variável que recebe o status da impressora, eu vou testar ela como offline, naquele exemplo ali, eu vou testar como sem papel, então caso seja true aquela informação, eu vou estar exibindo uma mensagem. Aqui no exemplo, uma mensagem apenas para você ver qual é a sequência, né, da rotina. Mas aí você pode estar fazendo o teu tratamento, orientando o usuário, que a impressora está offline, que ele verifique para ligar e tudo mais. Então é uma forma de você checar as situações que a impressora está naquele momento. Tá? E aí tem o try-catch ali, caso não caia aí nenhuma daqueles status, caso gere um erro a impressora, vai cair na mensagem de erro. Ok? Então veja como é simples o código dentro do try para fazer o tratamento de verificação do status da impressora. Tá? Nesse outro slide, nós temos aqui a criação de um objeto do tipo texto. Não sei se você recorda, na primeira apresentação do Flash Builder, eu falei sobre a classe texto, que é uma classe que fica fora dos módulos separados, ou seja, fora do módulo fiscal, fora do módulo mini impressora. Por quê? Porque é uma classe que pode ser utilizada para ambos os modelos de impressora. Eu crio o objeto texto, populo esse objeto, ou seja, eu passo os parâmetros para esse objeto e eu posso usá-lo tanto na impressora fiscal quanto na impressora não fiscal, ou seja, eu não preciso recriar o objeto caso eu venha usar na impressora não fiscal, por exemplo. Tá? Então aqui tem um exemplo simples aí de como se cria o objeto texto, de como popula esse objeto texto para que você possa fazer a impressão. Então repare, eu estou criando ali um objeto chamado meuTexto, do tipo texto formatado. Tá? Através desse objeto eu chamo as propriedades ali, então eu tenho meu texto, ponto texto, passando a string que eu quero imprimir, eu tenho o objeto meu texto, ponto alinhamento, passando o tipo de alinhamento que eu quero para aquele texto. Então repare que é tudo orientado ao objeto. Então eu tenho texto formatado, que é o meu tipo, aí, aliás, que é a minha classe, aí eu tenho o tipo alinhamento e tenho o tipo do alinhamento, que é o centralizado. Então, à medida que você vai informando ali os comandos, você pressionando o ponto, a própria ferramenta vai trazendo para você o que você quer daquele texto formatado, que tipo de alinhamento, que tipo de formato de caractere, se eu quero negrito, expandido, itálico, o tamanho do caractere ali, condensado. Então, são já informações definidas para que você possa preparar o teu objeto texto. Aí existe um método, tá? Dentro ali do mini impressora, nesse caso aqui eu criei anteriormente a minha impressora, né? Então dentro do mini impressora tem o método imprimir, passando o objeto meu texto, tá? Se a impressora possui guilhotina, no caso das térmicas, eu posso até acionar a guilhotina. Então tá ali, ó, tem um método cortar papel, onde eu passo false, caso eu queira fazer o corte total, ou true para o corte parcial. Então existem os dois métodos de acionamento de guilhotina. E aí tem o tratamento do exception ali, através do catch, que vai, caso gere algum erro, traz para você a mensagem. Então veja, ó, aqui tem um exemplo de como criar o objeto texto, como passar as informações para esse objeto, como popular as propriedades desse objeto, e aí o método imprimir. Tá? Funciona aqui tanto para não fiscal quanto para fiscal. O procedimento é o mesmo para a geração, para a criação do objeto texto. Tá? Bom, aqui nesse outro slide eu estou passando para vocês um exemplo de como criar um código de barras. Tá? Então vejam, a mesma ideia do texto, então eu estou criando ali um objeto do tipo código barras, tá? Chamado meu código, e esse objeto vai ser um EAN13. Então quando eu dou um 1000,
a própria ferramenta abre para você, o próprio ambiente, na verdade o .NET, abre para você a lista de todos os objetos, os tipos de objetos que eu posso criar. Então, como eu estou criando um código de barras, ele vai trazer ali para mim EAN8, EAN13, Codabar, o PDF 417, o intercalado 2 de 5, quer dizer, a lista de códigos de barras eu vou ter ali na minha ferramenta. Todos os pertinentes à impressora, o que são disponíveis na impressora, tá? Então, a partir do momento que eu crio o meu objeto, eu já posso popular as propriedades desse meu objeto. Então, eu tenho uma propriedade código, onde eu passo ali os dígitos desse meu código de barras. Aqui vale lembrar que o 13º, no caso do EAN13, é o dígito verificador. Então, eu não informo esse dígito. Tá? Para todos os demais códigos, sempre eu vou ter um a menos, que é o dígito verificador, que a própria ferramenta, a própria impressora, no caso, vai gerar para você. Então, ali no caso do EAN13, eu passo 12 dígitos, sendo que o 13º é gerado automaticamente ali pela impressora. Aí eu vou ter uma propriedade de fonte, tá? Onde eu quero que tipo de fonte, ou seja, que tipo de legenda eu quero que seja impresso junto com o código. Ali eu usei, por exemplo, normal, tá? Aí tem largura das barras, tem a posição da legenda, se eu quero acima, se eu quero abaixo, se eu quero em ambos as situações. Então, na hora que aparecer a imagem do código de barras na bobina, eu posso dizer que eu quero imprimir o numeral do código de barras abaixo do código, tá? Basicamente o tradicional que a gente vê por aí nos produtos, né? Sempre a imagem e a informação do código abaixo. Então tem ali a forma de você estar formatando esse código de barras antes da impressão, né? Preparando ele antes da impressão. E aí você tem o método, o mesmo método anterior, então está lá mini impressora, ponto imprimir, passando o meu objeto, meu código, né, já preparado para a impressão. Aí, após a impressão, é feito o corte do papel. Então está aqui uma sequência bem simples de como criar o objeto do tipo código barras, caso você venha a utilizar na impressão, ok? Aqui uma outra classe, que é a classe de impressão de bitmaps. Então veja, aqui nós estamos criando um objeto do tipo impressão bitmap, onde eu passo a classezinha, impressão bitmap, e o arquivo BMP que eu quero imprimir. Então, no momento que eu estou criando o meu objeto, eu já estou passando qual é o arquivo bitmap que eu quero imprimir. Aí abaixo eu tenho os ajustes, né, as configurações desse meu objeto. Então tem ajuste da imagem dele ao papel, então eu coloco como false, por exemplo. Eu tenho o formato paisagem, tá como false, e a qualidade de impressão tá como normal. Então eu usei aqui 3 propriedades para preparar esse meu objeto bitmap antes da impressão. E aí repare que a impressão é a mesma das anteriores. Mini impressora, ponto imprimir, passando o objeto para impressão, tá? E fazendo o corte do papel. Tá? Então, a ideia aqui, desses 3 slides com os exemplos, é para você ver exatamente como é fácil criar um objeto, como é fácil popular esse objeto antes de preparar esse objeto antes de fazer a impressão. Tá? Agora nós vamos para a classe de periféricos. Então nós temos um assembler, né, na ferramenta Bematec Flash Builder chamado bematec.periféricos, que detém aí a maioria dos periféricos usados na automação. Então eu tenho, por exemplo, leitores de código de barras, eu tenho periférico de balanças. Aqui nós trabalhamos com os 2 modelos, aliás, com 3 modelos, que é Filizola, BP6 e SS15, e tem um modelo da Toledo que é o 9094, ou seja, são 3 modelos de balança que estão sendo controlados na nossa classe de periféricos, ok? Para que você possa estar implementando na aplicação. Aí eu tenho a classe de displays, eu tenho uma classe de impressoras de cheque e uma classe de teclados. Então repare, leitor, balança, display, impressora de cheque, teclado, quer dizer, você já tem vários periféricos aqui para montar a tua solução na automação comercial. Tá? Para os modelos de teclado, eu tenho um Gertec, tá? Que é o TEC65 DIS com leitor de cartão magnético. Esse foi o modelo que nós implementamos na classe de teclado para que você possa utilizar. Ok? Nós vamos estar detalhando cada um deles agora nos slides a seguir. E tem um exception, né, um tratamento de erro, que é o periféricos exception, ou seja, caso ocorra algum erro com qualquer um deles, né, você recebe esse erro através da classe de periféricos exception. Tá? Bom, a classe de leitores, então você tem bematec.periféricos.leitores, tá? Não esqueça, é um assembler diferente, você tem que adicionar esse assembler no teu projeto e também
criar o namespace no início do teu projeto, tá? Então, por exemplo, no C# você vai dar um using bematec.periféricos.leitores, e aí você passa a referenciar o teu projeto a classe de leitores. Você tem ali a classe, então, leitor serial. Tem um exemplo ali em C# de como criar o objeto leitor serial. Então veja que eu tenho um objeto chamado meu leitor igual a new leitor serial passando a porta que o leitor está conectado. Então aqui são leitores seriais, tá? Após o objeto criado, eu tenho métodos de iniciar leitura e finalizar leitura, além de outros, né, que a ferramenta traz, mas eu coloquei ali 2 para você ter uma ideia. Eu vou iniciar a minha leitura, então eu chamo aquele método, a partir daquele momento a ferramenta cria uma thread de monitoramento daquela porta. E caso, por exemplo, você passe um código de barras, a thread levanta um evento para você, a ferramenta levanta um evento para você e você trata esse evento vindo para você o código de barras. Existe ali o tratamento deste evento que é onLeitura completa. Então você criando na tua aplicação esse tratamento do evento, assim que o leitor fizer toda a leitura do código, esse evento é levantado e você já tem esse código para trabalhar. Tá? Então implementamos dessa forma porque é mais fácil de trabalhar, você não fica preso ao leitor para que seja lido um código, ou seja, gera uma thread, a tua aplicação fica disponível, no momento que levanta esse evento, significa que tem um código para você tratar, tá? Que tem um código que foi lido para você tratar, ok? Aí você tem uma outra classe, um outro namespace que é de balanças. Então, se você for trabalhar com balança, você adiciona o namespace no início do projeto, o bematec.periféricos.balança, cria um objeto do tipo balança, ou seja, tem uma classe balança. Então, ali no exemplo você tem minha balança é igual a new balança, passando a porta de comunicação e passando o modelo da balança. Olha que interessante ali. No momento que você digita modelo balança e dá um ponto, aqueles 3 modelos que eu citei, BP6, CS15 e o modelo da Toledo, aparecem para você ali, tá? Para você trabalhar. Aí existem os métodos após a criação do objeto. Então você tem o método ativa monitoramento do peso e desativa monitoramento do peso. Nesse momento também é gerado uma thread, tá? Para monitorar, digamos, aquela porta serial que você configurou em busca do peso. E aí, caso tenha um peso, a ferramenta, o objeto, vai levantar um evento para você. E é o mesmo evento usado no leitor. Ou seja, tem um evento chamado onLeitura completa. Ou seja, chegou uma informação de peso, você já tem esse evento levantado pela ferramenta e você pode daí buscar essas informações através das propriedades. Então o método ali, o objeto, você tem propriedades de peso, então traz o valor do peso, preço por quilo, te traz o valor também, e o preço total. Então ele já separa para você, né, as informações nessas propriedades, basta você igualar uma variável, todas do tipo string, no caso, basta você igualar uma variável para receber aquela propriedade no momento que é disparado o evento de onLeitura completa. Tá? Tudo para facilitar na hora da implementação. Aqui na classe de displays, você tem lá o namespace bematec.periféricos.displays, tá? Que você adiciona também, caso você venha trabalhar com o Customer Display. E a classe é Customer Display, ou seja, você cria um objeto, tá? Passando a porta de comunicação, no caso o Customer Display é serial, tá? E aí os métodos para acessar esse display. Então você tem configurar cursor, se você quer que ele fique piscante na tela, ou simplesmente underline, aquela linhazinha embaixo, para os caracteres aparecerem na parte de cima, ou desligado, né? Posicionar o cursor, você passa linha e coluna, deslocamento do display para a esquerda, deslocamento para a direita, quer dizer, toda a movimentação que você tem no display antes de imprimir uma mensagem, por exemplo, você pode fazer antes, né, de enviar o texto. Então, tem o método enviar texto, passando a string que você quer, e o limpar display. Tem vários outros métodos também para você buscar, né? Mas, por exemplo, os principais, para você deslocar o cursor, limpar o display, escrever uma mensagem e tal, você já tem disponível aqui, ok? Aqui na classe de impressoras de cheque, então você tem o namespace, que é o bematec.periféricos.impressoras-cheque, onde você cria o objeto do tipo impressora cheque passando a porta de comunicação. Tá? Então também é mais uma classe de periféricos para você poder implementar na tua solução de automação usando o Flash Builder, onde tem métodos para você programar banco,
programar favorecido, programar dígitos do ano, fazer a impressão, ou seja, travar ali travar o documento para poder fazer a impressão, né? É um método onde você passa true ou false, quer dizer, são métodos pertinentes à impressora de cheque que você pode estar utilizando na aplicação. Os métodos de programação, eles atingem diretamente a memória da impressora, ou seja, eles vão programar um banco, vão programar um favorecido diretamente na impressora, facilitando até a forma de uso, caso você venha, digamos, a usar manualmente a impressora. Então já vai estar na memória um banco programado, um favorecido programado, dígitos do ano, existem também várias outras programações que você pode fazer, além da impressão. Essa impressão, você prepara ali a string com todas as informações, né? Código do banco, o valor do cheque, favorecido, data, quer dizer, você passa essas informações, a própria impressora, ao receber, ela monta o layout, porque ela usa as coordenadas que você tem lá na memória da impressora para a impressão do cheque. Tá? Você apenas passa as propriedades ali, os parâmetros desse método imprimir. Tá? E aqui na classe de teclados, você tem, por exemplo, o teclado que pode ser utilizado na tua automação através desse namespace, né, bematec.periféricos.teclados, a classe teclado, e ali é a forma de você criar. O teclado aqui, ele é o teclado PS2, né? Então você não precisa passar nenhuma porta de comunicação, e os métodos são ativar teclado, desativar teclado, escrever no display, limpar display, posicionar cursor. Na verdade aqui a ideia é aquele tecladinho que você tem, digamos, em supermercado, né, para fazer o lançamento de produtos, né, digitação de código e tal, que você pode utilizar na ferramenta Flash Builder através dessa classe teclado, através desse namespace de periféricos aqui. E todos aqueles métodos para você trabalhar. Ok? Bom, a ideia dessa apresentação foi concluirmos a ferramenta Bematec Flash Builder, tá, através dos módulos disponíveis, módulo fiscal, módulo não fiscal, módulo de periféricos, o módulo Sintegra, o módulo TEF, tá? Envolvendo exatamente aí toda a solução da automação, né? Para que você possa ter ferramentas disponíveis, você possa ter todas elas aí preparadas para você utilizar, focando exatamente no quê? Na forma que você se preocupe mais na solução que você vai dar ao seu cliente, em melhorias de implementação para o seu cliente, e foque menos no uso dos periféricos. Tá? Então aqui tem a facilidade para você comunicar com os periféricos, onde você tem maior agilidade, onde você perde menos tempo, para que você possa ter mais tempo e se preocupar com a regra de negócio do seu cliente. Então, essa é a ideia da ferramenta, do Bematec Flash Builder. Nós temos vários vídeos demonstrando a ferramenta na prática, né? como que você utiliza. Todas elas estão em C#. Nós temos exemplos no site para download, em VB.NET também, trabalhando com essas mesmas classes, com esses mesmos objetos, para que você possa implementar aí na sua aplicação, ok? Não esqueçam que sempre após cada apresentação existe um questionário para que você possa ali responder e possa participar do concurso do webcast Bematec, para que no final você possa concorrer a prêmios, ok? Então não esqueça, responda o questionário, assista o vídeo, responda o questionário é simples, tem tudo, as questões são todas relacionadas à apresentação, então é bem fácil, assista o vídeo e responda lá o questionário para participar do concurso, ok? Obrigado.